Salmo 85, versículo 6. Igreja reformada, sempre se reformando. Ecclesia reformata, reformanda est. Esta é a parte menos conhecida da reforma. O Salmo 85, versículo 6, ele se encontra num contexto em que o povo de Deus está de retorno à terra prometida, ou está se restabelecendo novamente em sua nação depois de um longo período de cativeiro. E quando eles estão voltando, os filhos de Corá compõem este salmo, que é uma oração, porque eles sabiam que, embora Deus lhes tivesse dado de volta a terra, aquela vitória ainda não estava devidamente concretizada no sentido de, do ponto de vista efetivo. Ainda faltava alguma coisa para ser consolidado. E é nesse sentido que esta oração é feita, e eu vou ler apenas o versículo 6. Diz assim: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Eu vou ler novamente. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Me parece que esse salmo, ele tem muito a ver com o espírito da reforma, porque a vitória foi dada, mas sempre falta alguma coisa para ser consolidada. E é dever nosso consolidar aquilo que foi conquistado no passado, e por isso o tema dessa manhã: igreja reformada, sempre se reformando. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor a bênção dele. Senhor amado, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, diante da sua palavra, e pedimos a Deus a tua bênção para a tua igreja reunida aqui neste lugar, e em tantos lugares a igreja reunida em teu nome. Ó Deus, pedimos-te agora que o Senhor toque o nosso coração, e que o Senhor nos mostre a grandeza da reforma e a importância de mantê-la, e de estarmos atentos a qualquer sinal em que a igreja de fato precise novamente se reformar. É a oração que eu faço em um nome precioso e santo de Jesus. Amém. Por favor, tomem assento. Igreja reformada, sempre se reformando. Esse é um dos lemas da reforma. E esse é, na verdade, um dos lemas menos conhecidos da reforma. A palavra ou a frase em latim é esta: Ecclesia reformata, reformanda est. Na verdade, essa expressão ela foi dita pela primeira vez nos idos de 1618 por um homem chamado Gisbertus Voetius, ou Vossius. Vossius era um pastor, fruto de uma igreja reformada, um pastor piedoso, e ele viu o que estava acontecendo na Holanda. Um grupo de pastores apresentou um documento chamado Remonstrância, assinado por muitos pastores que estavam questionando as doutrinas da graça soberana de Deus naquilo que se refere à salvação. E esses pastores estavam influenciados por um teólogo que havia se destacado na Holanda, chamado Jacobus Arminius. E Jacobus Arminius estava influenciando a partir da universidade o pensamento da igreja reformada na Holanda. Ele estava argumentando o fato de que a graça soberana de Deus estava anulando a liberdade do homem. E a pergunta era essa: e aonde fica a liberdade do homem?
E com base nesse postulado, ele começou a influenciar, e influenciou de tal forma que esses pastores se uniram e formularam um documento com este nome, Remonstrância, questionando as doutrinas da igreja. E isso levou então a igreja na Holanda a se reunir por 2 anos, naquilo que é conhecido o Sínodo de Dort. Durante 2 anos, de forma bastante exaustiva, os pastores começaram a analisar os ensinos de Jacobus Arminius, para ver se de fato os ensinos que ele estava propondo estavam de acordo com as Escrituras, e se a igreja precisava de fato seguir por aquele caminho. E depois de 2 anos de exaustiva discussão, os pastores e os teólogos reunidos no Sínodo de Dort chegaram à conclusão de que o que Jacobus Arminius estava propondo era, na verdade, não uma volta às Escrituras, mas um profundo desvio da verdade. E é nesse sentido, então, que essa expressão foi dita: Ecclesia reformata reformanda est. Igreja reformada sempre se reformando. Na verdade, os teólogos reunidos em Dort chegaram à conclusão que ao longo da história, a igreja sempre ia precisar de uma reforma, mas sempre uma reforma à luz das Escrituras. Porque é sabido que há uma tendência natural de a igreja se afastar da verdade, da igreja se deformar. Não vemos isso hoje em nossa própria pátria brasileira? A igreja se afastando das verdades da Bíblia. Sempre que isso acontece, a igreja precisa parar, a igreja precisa olhar para as Escrituras e voltar para as Escrituras. Quando a gente fala de reforma, nós estamos falando não de reforma por reforma, mas de reforma à luz das Escrituras, fazendo com que a igreja volte para as suas veredas antigas, fazendo com que a igreja volte às verdades que estão expressas na própria palavra de Deus. Este é o assunto dessa manhã. E eu quero tratar deste assunto sobre 3 aspectos que eu julgo que são importantes para a nossa consideração nessa hora. Primeiro, a necessidade de reforma constante. A igreja precisa. Os pastores e teólogos reunidos em Dort chegaram a esta conclusão, de que a igreja, por vários motivos, em vários lugares, em vários momentos da história, enfrentaria o desafio de sempre voltar para as Escrituras. Porque a tendência natural nossa, nos deformarmos, nos corrompermos. E é por esse motivo, então, que propuseram esse tema, porque eles começaram a olhar para a história e começaram a olhar, sobretudo, para a história bíblica. Eles olharam lá para o Antigo Testamento, para aquele que é chamado o povo de Deus, e verificaram que Israel vivia de altos e baixos. Subia ao trono um rei que temia Deus, o povo começava a andar com Deus. Subia ao trono um rei que não temia Deus, o povo se afastava de Deus. Isso se repetiu no tempo dos juízes, ou seja, a história de Israel era marcada de restauração e de corrupção. E se olharmos atentamente para o Antigo Testamento, veremos pelo menos 3 grandes reformas. A reforma que aconteceu nos dias de Esdras e Neemias, quando as Escrituras foram lidas em praça pública, em um púlpito que foi armado. A Bíblia diz que já fazia um bom tempo que eles não ouviam as Escrituras e eles voltaram às verdades da palavra. Nós tomamos conhecimento da reforma que aconteceu nos dias do rei Josias, quando a nação também havia se enfraquecido espiritualmente. E diz a Bíblia que Josias, embora ainda menino, encomendou a reforma do templo. E na reforma do templo reencontraram o livro da lei.
E o livro da lei foi trazido diante do rei, foi lido o livro da lei diante do rei, o coração dele foi derretido na presença de Deus e ele mandou que a lei fosse lida a todo o povo e houve uma grande reforma espiritual no reino de Judá. Depois vai haver uma outra grande reforma nos dias de Ezequias, quando o templo é reaberto porque o templo estava fechado. Ou seja, a história de Israel era uma história de altos e baixos. Quando a gente olha para o Novo Testamento, parece que não é muito diferente. Vocês vão encontrar a igreja já nos seus primórdios precisando de reformas. Os apóstolos ainda eram vivos quando muitas das igrejas do Novo Testamento estavam se corrompendo. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Corinto, porque essa igreja estava se deformando. A Bíblia diz que em Corinto havia crentes que estavam duvidando, inclusive, da própria ressurreição. Paulo precisou escrever uma carta às igrejas da região da Galácia, porque diz a Bíblia que essas igrejas estavam sendo influenciadas pelos judaizantes, que negavam a suficiência da cruz de Cristo, e esses crentes estavam voltando aos rudimentos da lei de Moisés. A igreja estava precisando de reforma. E se vocês olharem para o Apocalipse, verão que Jesus determinou a João, o apóstolo que estava em Pátimos, para que ele escrevesse 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. E dessas 7 cartas, somente uma não continha críticas de Jesus, porque as demais já estavam se corrompendo. Essa é a história bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo, sempre mostrando que o povo de Deus, de tempos em tempos, precisa de reforma. E a pergunta é: o que é que leva a igreja a deformar-se? Eu posso apresentar 2 motivos rápidos a vocês. Um, de natureza interna. E via de regra, quando a igreja se corrompe, ela se corrompe primeiramente do lado de dentro. É de dentro para fora. Aparecem líderes que se destacam, que são proeminentes, são carismáticos, mas que sutilmente começam a introduzir na vida da igreja o veneno das heresias. E pouco a pouco vão contaminando a igreja, vão influenciando os crentes, e quando menos se espera, a igreja está corrompida na sua fé. O apóstolo Paulo, em Atos 20, quando se despede dos líderes da igreja de Éfeso, e diz a Bíblia que foi uma despedida bastante calorosa, porque Paulo chorou copiosamente naquele último encontro. Paulo fez uma advertência aos líderes da igreja. Ele disse: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que vão devorar o rebanho, que não vão poupar o rebanho. Ou seja, são líderes que surgem dentro da igreja. O próprio Jesus advertiu seus discípulos dizendo que nos últimos dias surgiriam falsos profetas no meio do seu povo, e esses enganariam inclusive aos escolhidos. A corrupção muitas vezes ela acontece do lado de dentro. E nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes líderes carismáticos conduzem as igrejas à perdição. Não importa se é uma pessoa simpática, bonita, que fala bem. O que precisa ser aferido na vida de qualquer líder é se aquilo que ele fala está de fato de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas não é apenas a corrupção que ocorre do lado de dentro. É também a corrupção que vem do lado de fora. É quando a igreja se enamora pelo mundo. É quando a igreja começa a olhar por cima do muro e começa a se apaixonar pelas coisas que estão lá fora. E começa a trazer essas coisas para dentro da própria igreja. Há 10 ou 15 dias atrás, alguém me abordou aqui na igreja me perguntando por que determinada igreja na cidade de Jundiaí pintou o seu templo internamente tudo de preto.
teto é preto, parede é preto, palco, tudo é preto. A pessoa foi lá e ficou chocada com aquilo. Eu disse, é muito simples. É a igreja olhando por cima do muro. As casas de espetáculos são pretas. Todo o foco de luz é sobre o palco. É sobre quem fala, é sobre quem canta, é sobre quem toca. As igrejas vão tomando o formato de casas de espetáculo. Se vocês assistirem alguns cultos pela internet, você tem dúvida se você está diante de um culto ou se você está diante de um show. E a igreja se enamorando pelo mundo e trazendo o mundo para do lado de dentro. Vocês não precisam ir para outra cidade. Aqui mesmo nessa cidade nós encontramos igrejas promovendo baladas. Aqui nessa cidade nós temos igrejas que fazem um evento chamado samba com feijoada, ou feijoada com pagode. É a igreja se enamorando pelo mundo. É a igreja copiando o mundo e trazendo o mundo para dentro dela. E sempre que isso acontece, é para prejuízo da própria igreja, porque ela se corrompe. E dificilmente ela encontra o caminho de volta. É por isso que no Sínodo de Dort, este lema foi levantado. Igreja reformada sempre se reformando. Porque na medida em que ela se corrompe, ela precisa voltar para as Escrituras e corrigir o seu caminho. Porque só assim ela pode de fato cumprir o seu papel no mundo. E notem vocês um detalhe. É importante a gente olhar para esse aspecto, porque quando uma igreja se corrompe, quando uma igreja se enamora pelo mundo, ela precisa se adaptar, ou precisa adequar determinadas questões. Por exemplo, ela precisa adequar sua teologia, porque muito daquilo que ela pregava, à luz das Escrituras, dizendo isso é pecado, agora ela não pode mais dizer que é pecado, então ela precisa adaptar a sua teologia. Quando minha filha era pequena, e na escola ia acontecer a festa junina, e os alunos eram obrigados, a minha esposa precisava ir lá no colégio e dizer assim para a direção, olha, minha filha não vai participar. E eles perguntavam, mas por quê? Porque nós somos crentes. Hoje ela não precisaria mais fazer isso, porque as igrejas estão fazendo a raia gospel. Aquilo que no passado era errado, agora não é mais. A igreja precisa adaptar sua teologia. Ela precisa fazer inflexões diante de verdades que antes ela pregava. E isso é perigoso, irmãos. Porque é a teologia que, na verdade, normatiza a forma como a gente vive. Se uma igreja crê errado, o povo vive errado. Tem gente que diz assim, eu não vejo nenhuma importância nesses assuntos teológicos. Eu não acho importante teologia, acho que o pastor não precisa de teologia, ele só precisava chegar lá, abrir a Bíblia e falar, e não precisa de teologia. É um engano isso. Porque é pela teologia, pelo entendimento da palavra de Deus, que nós temos o norte de como nós devemos viver. Porque se nós aprendermos errado, nós vamos viver de forma errada. A Bíblia diz como temos que proceder. A Bíblia diz como que nós temos que viver. E, portanto, há um erro muito grande quando a gente tenta ajustar a teologia àquele modo de vida que a gente acha correto. Quando se abre mão da verdade, não se ajusta apenas teologia. Se ajusta também a liturgia da igreja. Por que vocês acham que hoje a maior parte das igrejas históricas, as chamadas denominações históricas, estão abandonando seus inários? Raras são as igrejas que ainda cantam hinos do cantor cristão. Porque quando se abre mão da verdade, precisa se ajustar as coisas. E um dos ajustes que é feito é na liturgia do culto. Porque agora o culto não é feito mais para Deus, o culto agora é feito para nós. Agora o culto tem que ser algo que me agrade. Qual é a música que me agrada? Qual é o ritmo que me agrada?
Há igrejas, inclusive, fazendo pesquisa entre os membros. O que apetece mais a vocês? Qual é o tipo de música que vocês querem cantar e tocar aqui? A igreja precisa se reformar sempre. Porque a igreja precisa considerar o fato de que muitas vezes no decorrer da história, ela vai se corrompendo, ela vai se deformando. E por isso ela precisa voltar para as Escrituras, olhar para as Escrituras e ver se o que ela está crendo e fazendo realmente está de acordo com o padrão de Deus. Igreja reformada, sempre se reformando. Então ela tem necessidade constante de verificar a necessidade de uma reforma. Segunda coisa que eu quero considerar com vocês hoje, a necessidade de estarmos alertas. Vocês estão vendo essa imagem desse templo sendo demolido? Essa era uma das igrejas mais importantes da Alemanha, uma igreja reformada. E essa igreja foi demolida recentemente. E sabe para que ela foi demolida? Ela não foi demolida para que um novo templo maior e mais imponente fosse erguido. Ela foi demolida porque essa igreja morreu. E no lugar dela, sabe o que fizeram? Uma mina de carvão. Mas essa é uma realidade que está presente na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e em tantos outros lugares. Igrejas que estão morrendo. Em um único quarteirão lá de Nova York tem 11 templos sendo vendidos. E vendidos sabe por quê? Porque não tem mais crentes. Por que a igreja está morrendo em tantos lugares? Porque igrejas outrora tão vibrantes, tão vivas, morreram. Elas morreram porque abriram mão da verdade. Elas foram se corrompendo, foram se afastando da palavra de Deus. E quando a igreja se afasta disto, ela inevitavelmente enfrenta a morte. Algum tempo atrás esteve aqui no Brasil um apologeta, um teólogo pouco conhecido no Brasil ainda, mas que já é bem conhecido lá fora, chamado Os Guinness. E perguntaram a ele aqui no Mackenzie, numa palestra aqui no Mackenzie em São Paulo, por que a igreja na Europa está morrendo. E ele disse que o que explica isso é a chamada tese do coveiro. Tese do coveiro. Que venha a ser isso. Ele lembrou o fato de que aquelas coisas que a gente valoriza muito hoje em nossa cultura, em nossa civilização, são coisas que começaram dentro da igreja cristã. Por exemplo, liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de expressão, as liberdades civis de um modo geral. Ele disse, essas coisas aconteceram e começaram dentro da igreja cristã, dentro da igreja reformada. Até a reforma as pessoas não pensavam, a igreja pensava por eles. Até a reforma ninguém tinha direito. Mas quando veio a reforma protestante, as pessoas ganharam o direito de pensar, o livre pensamento. As pessoas ganharam os direitos civis de poderem se manifestar, de manifestar sua expressão pessoal. E esses pensamentos que surgiram por causa da reforma e que estavam sendo anunciados nas igrejas, foram levados para as universidades na Europa. E esses conceitos são conceitos cristãos. Mas ele disse que essas coisas que nasceram na igreja, hoje estão sendo a pá de cal que está fazendo com que a igreja seja sepultada. Parece que essas verdades tão preciosas que nasceram na igreja estão hoje sendo a sepultura da própria igreja na Europa. Porque pessoas sem Deus se aproveitaram desses pensamentos. Você é livre para pensar o que você quiser. Você é livre para ter a religião que você quiser. Você tem direito de ser quem você quiser. Coisas tão caras que surgiram por causa da reforma, hoje estão sendo usados contra a própria igreja.
E se Deus não intervir na nação brasileira, é isso que vai acontecer aqui. Porque os professores que estão nas universidades no Brasil estão usando esses mesmos elementos, que são frutos da reforma, para matar a própria igreja. Precisou haver intervenção nas universidades agora? Os alunos estão lá fazendo o quê? Defendendo que tipo de viés? A Europa mergulhou no materialismo, no ateísmo, no secularismo, por causa de professores que estão influenciando seus alunos, incutindo na mente deles conceitos contra Deus, contra o Evangelho, contra o cristianismo, quando na verdade foi o cristianismo que deu às pessoas hoje a condição de pensarem. Eu fico muito preocupado, irmãos, com a realidade que nos cerca. E nós precisamos orar pelo corpo docente das nossas universidades. Porque salvo outro caminho, a nossa nação brasileira vai encontrar o mesmo destino que a Europa e muitos países lá fora já encontraram. Essa cena vai se repetir no Brasil. Os templos vão ser demolidos. Se você for a Genebra, que foi um dos palcos da reforma, não há um vestígio de cristianismo lá. Se vocês forem ao Canadá, vão encontrar aquelas grandes igrejas vazias, só para visitação turística. Alguém que foi agora à Inglaterra disse: a Inglaterra não é mais o país de Martin Lloyd Jones, não é mais o país de John Stott, não é mais o país de Spurgeon. Hoje, o grande patrono lá é Charles Dawkins, o patrono do ateísmo. Nós precisamos orar pela nossa nação e estarmos alertas, mas sobretudo inocular esse veneno dentro da igreja, porque se nós não estivermos alertas, a nossa nação também vai sucumbir. O evangelho aqui vai deixar de existir em muito breve, porque está havendo um doutrinamento dentro das universidades no Brasil, e esse doutrinamento visa enfraquecer o evangelho e apagar o nome de Deus da mente e do coração dos nossos jovens. Quem aqui está em universidade sabe o que eu estou falando. Vá para a universidade. Por que vocês acham que muitos jovens aqui da igreja vão para a universidade e depois não voltam mais para a igreja? Por que eles ficam na universidade e depois voltam questionando os valores do evangelho? É a tese do coveiro. As verdades benditas, as liberdades que foram conquistadas pela reforma protestante, hoje estão servindo para sepultar a própria igreja. Precisamos estar alertas. Terceiro lugar, alguns sinais de quê? De reforma na igreja ao redor do mundo. Graças a Deus, irmãos, apesar de tantos ventos contrários, parece que o vento da reforma em vários lugares começa a soprar. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos algumas editoras, como a Fiel, que vem promovendo alguns encontros. O vosso pastor participou de um recentemente. Havia 3.000 pastores de vários lugares do Brasil estudando teologia reformada. Isso é um sopro de Deus para a nação brasileira. Se vocês forem à livraria da igreja hoje, acredito que 70% da literatura lá é literatura reformada. As verdades da reforma sendo colocadas diante do povo. Isso é um sopro de reforma em nossos dias. Hoje nos Estados Unidos, nós temos alguns ícones no meio batista, como John Piper, que está realizando encontros para 7.000 líderes de todo mundo, falando sobre teologia reformada. Isso é sopro de Deus. O jornal New York Times publicou agora recentemente uma matéria dizendo que nos Estados Unidos começa o calvinismo a ser a terceira maior força. Isso é um sopro de Deus nesse tempo presente. Agora, uma nota que me chamou a atenção foi publicada no jornal The Guardian, na Grã-Bretanha, falando sobre um fenômeno que está acontecendo na China. Porque vocês sabem que na China a igreja é controlada pelo Estado. O Estado controla a igreja, mas o Estado não controla a universidade. E está acontecendo um fenômeno dentro das universidades na China,
Porque os professores de cultura estrangeira, precisando apresentar para os seus alunos os conceitos, o modo de vida dos ocidentais, começaram a perguntar, não se sabe como isso começou, que tipo de literatura nós vamos apresentar a eles? Que tipo de conceito ocidental nós vamos apresentar a eles? E parece que alguém gritou, disse assim, tem um tal de Agostinho. Vamos começar a ler os livros dele, traduzir os livros dele. E vocês sabem que Agostinho é um dos reformadores que está influenciando o pensamento ocidental até os dias de hoje. E eles começaram a ler os pensamentos de Agostinho, se interessaram, trouxeram os livros de Calvino, começaram e se interessaram e começaram a traduzir. E eles começaram a distribuir esses livros para os alunos nas universidades. Os professores começaram a se reunir e começaram a trazer os alunos. Disse que hoje na China, a religião reformada é a religião da classe média. E disse que dentro de 10 ou 15 anos, por causa da universidade, por causa dos alunos que estão se convertendo ao Evangelho, dentro de mais 10 ou 15 anos a China vai se converter ao cristianismo de forma maciça. É sopro de Deus no tempo presente. Se vocês forem à África, aquele continente está se voltando para a teologia reformada. E hoje é dito que algumas denominações na África, somando todas elas, o contingente é maior do que de muitas nações todas juntas. E eles estão estudando teologia reformada. Graças a Deus, apesar do declínio do Evangelho, em alguns lugares do mundo, o sopro da reforma está soprando. E permita a Deus que Ele sopre aqui também, porque é a única esperança para o Brasil, e essa é a única esperança para a vida desta igreja em particular. A minha palavra aqui hoje pela manhã é muito simples, e a minha palavra aqui esta manhã é esta: o que a gente deve fazer para que a reforma não morra? Para que os valores da reforma do passado, porque nós precisamos entender um detalhe, irmãos. A reforma não foi um evento que termina em si mesmo. A reforma é um movimento dinâmico, por isso, igreja reformada sempre se reformando. O que a gente tem que fazer para que a reforma continue? O que nós temos que fazer para que a nossa igreja seja uma igreja reformada e sempre olhando para as Escrituras para corrigir as suas deformas? O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, pregar a Bíblia de forma expositiva. Como é que a reforma começou? Como que a reforma começou? Quando lá no castelo de Erfurt, Lutero pegou as Escrituras e começou a lê-la. A verdade de Romanos 1,17 brilhou no coração dele e ele foi tocado pela fé. A reforma ela começou por causa da Bíblia. Aliás, esse é um dos lemas da reforma: sola Scriptura, somente as Escrituras. Quando perguntaram a Lutero como que a reforma aconteceu, ele disse: a palavra de Deus fez tudo. A palavra de Deus fez tudo. A palavra de Deus sempre faz tudo. Pode ser que a nossa igreja ainda seja uma igreja pequena, mas essa igreja tem tudo para se tornar uma igreja forte e viçosa, porque a palavra de Deus faz tudo. Nós precisamos continuar pregando essa palavra, pregando a verdade desta palavra, e Deus há de honrar o nosso esforço. Porque onde a palavra de Deus ela é pregada com fidelidade, pessoas são atraídas para ouvir. Então nós precisamos continuar insistindo em pregar esta palavra. Não nos rendermos aos modismos. Fidelidade sempre. A palavra de Deus faz tudo. Segunda coisa, evitar os pecados que ameaçam a reforma. Solano Portela apresentou 5 pecados nos escritos que ele fez, e ele estava se reportando à igreja presbiteriana, mas eu queria não olhar para os pecados que ele apontou, mas olhar para alguns perigos que nos rondam e que eu acho que são mais danosos.
Um deles se chama pragmatismo. Alguém disse que na igreja evangélica hoje, brasileira, não se faz mais o que é certo. Se faz aquilo que dá certo. O que é que dá certo? Eu fui a uma igreja no Rio de Janeiro e o pastor disse assim: eu estou fazendo aqui unção com óleo. E eu disse: por quê? Ele disse: porque dá certo. Depois que eu comecei a ungir o povo com óleo, está vindo um monte de gente para a igreja. Ele não está fazendo isso por convicção. Ele está lançando mão de um método. O que é que dá certo? Por exemplo, vamos fazer campanhas aqui de 7 semanas, dizendo para as pessoas que elas não podem quebrar a sequência. E se elas fizerem 7 semanas de campanha, aquilo que elas querem vai acontecer. Isso dá certo. Isso é um modelo pragmático que está entrando, inclusive, dentro da igreja batista. O que é que dá certo? Substitui-se a pregação da cruz de Cristo e comece a pregar para o povo que o povo vai ficar rico, que as bênçãos de Deus vai cair sobre eles em termos materiais. Isso dá certo. Mas isso mata a igreja, porque isso enche a igreja de gente perdida, ímpia, incrédula, e não de crentes. Se vocês lerem o livro de Efésios com atenção, vocês vão ver que a preocupação de Paulo não é encher a igreja de gente, é levar salvos para o céu. E quando a igreja se rende ao pragmatismo, ela está trilhando um caminho que vai matá-la. Não se iludam com esse número de igrejas que estão apinhadas de gente no Brasil. Muitas delas não estão lá por causa do evangelho, não estão lá por causa da cruz, elas estão lá seduzidas por uma propaganda. E aí as pessoas ficam naquela propaganda na televisão: eu sou a igreja tal, eu sou a igreja tal, porque eu era pobre e agora eu estou rico. Eu tinha 2 carros, agora eu tenho 10. Eu era pobre, agora eu tenho uma empresa. Esse evangelho vai levar essa gente para o inferno. A pregação da igreja em 1517 foi esta: o justo viverá pela fé. Esta é a verdade da reforma. E quando a igreja começa a se afastar da verdade que diz que o justo vive por fé, ela precisa se reformar novamente. Igreja reformada sempre se reformando. Não é reformar para mudar tudo. Pastor, vamos reformar nossa igreja. Vamos tirar os hinos daqui. Vamos começar a cantar música assim. Pastor, vamos apagar as luzes do templo. Vamos pintar o templo de preto. E aí a gente vai trazer gente para cá. Esse não é o tipo de evangelho, irmãos, que leva salvos para o céu, não. Esse é o evangelho da igreja que se enamora pelo mundo e quer copiar o mundo e quer usar os métodos do mundo. E sempre que a igreja usou os métodos do mundo, ela se corrompeu. O que é perigoso para a igreja hoje? É perigoso para nós hoje aquilo que nós chamamos de teologia liberal. Infelizmente foi importado um corpo docente que veio dos Estados Unidos e que invadiu os seminários no Brasil. E são professores de teologia liberal. E os jovens das nossas igrejas estão indo para os seminários. Chegam lá, eles aprendem, em vez de aprender teologia reformada, estão aprendendo teologia liberal. E aí se formam. São ordenados ao ministério. E aí eles assumem as igrejas. Sabe o que eles pregam? Vocês estão vendo essa história aqui de que o povo de Israel passou pelo meio do Mar Vermelho? Isso aqui não é verdade. Essa história de que Maria era virgem, isso é balela. Vocês já viram a pregação do Ed René Kivitz, pastor da Igreja Batista da Água Branca em São Paulo? Que muita gente aqui em São Roque, inclusive dessa igreja, fazia caravana para ir lá assistir os cultos dele. Ele agora está pregando que a água viva que Jesus ofereceu para a mulher samaritana era o seu próprio sêmen. Teologia liberal, irmãos. Líderes corruptos no púlpito da igreja. Isso é o que mata a igreja. Tem um monte de teólogos liberais por aí. Mas aqui nós vamos pregar apenas as teologias ligadas à reforma protestante. Só a fé,
só a Escritura, somente Cristo, só a Deus a glória. Porque fora disso, irmãos, é corrupção. O que mais é perigoso para a igreja hoje? É perigoso para a igreja hoje a ênfase que a gente vê sendo dada de forma exacerbada a alguns preceitos que nós temos que subverter e mandar para fora da igreja. Um deles tem a ver com desinteresse com a obra missionária. Nas igrejas que se corromperam na Europa, uma das questões que foi colocada foi exatamente esta: deixar de lado a obra missionária. E há uma frase que diz assim: quando a igreja não evangeliza, ela precisa ser o quê? Evangelizada. Quando a igreja não é uma agência missionária, ela passa a ser um campo missionário. Quando se enfraquece a obra missionária, o ardor missionário da igreja, pode ter certeza que ela está a caminho da corrupção. Eclésia reformata, reformanda est. A igreja precisa se reformar sempre. Mas não é reformar para trazer novidade, é reformar para voltar às veredas antigas. Não é para trazer novidades, é voltar à origem, é voltar para as Escrituras. Foi por isso, irmãos, que no início desta minha fala, eu citei este salmo, ou parte deste salmo, o verso 6. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije teu povo. Porque os filhos de Corá, quando entraram novamente em Judá, depois de 70 anos de cativeiro, a preocupação deles era esta: Deus nos deu uma grande vitória, a reforma foi uma grande vitória. Disse que depois do Pentecostes, a reforma protestante é o maior evento na história da igreja cristã. Deus nos deu uma grande vitória. Mas os filhos de Corá, quando escreveram o Salmo 85, eles disseram: a vitória ainda não está consolidada. A reforma também não está. Ela precisa ser conquistada dia a dia. E isso vai acontecer quando a igreja vir e reafirmar os princípios que nos trouxeram até aqui. E o meu compromisso como pastor da igreja é este: seja para muitos, seja para poucos, mas a verdade de Deus há de prevalecer. Que Deus tenha misericórdia da igreja. E que Deus nos dê graça para prosseguir com aquilo que foi conquistado no século XVI.